Vamos lá, povinho. Começando então a aulinha de hoje. Nós vamos falar sobre cuidados com o recém-nascido. Na verdade, a gente vai abordar os primeiros cuidados, né? Porque na internação, né? Principalmente aqui focado no alojamento conjunto, ou seja, aquela unidade da maternidade, em que a gente sai da sala de parto ou sai do centro cirúrgico e vai junto com o bebê para o local onde a gente vai ficar nos próximos 3, 5 dias, certo? Obviamente, a gente tem que dominar o assunto, tem que saber do assunto, mas não é a gente que faz ele, pratica ele todos os dias. O cuidado, na verdade, ou parte dele, né? Mas os cuidados, na verdade, eles vão desde o exame físico, né? Que a gente já abordou na aula anterior. Opa, ele está passando sozinho. Assim como os cuidados básicos de higiene que a gente vai repassar para a mãe, né? Então, a gente vai fazer exame físico criterioso no primeiro dia, depois a gente vai só acompanhando, vendo as alterações, né, do exame físico, vai fazer sinais vitais todo dia, obviamente, mas o cuidado de banho, troca de fralda, higiene do coto, tudo isso vai ser feito no primeiro dia, se a mãe assim não souber, e vai ser repassado para ela para que ela dê continuidade nos próximos dias que ela tiver na unidade. Então a gente vai aprender um pouquinho, principalmente aqui quem não tem filho, que não sabe, vai aprender um pouquinho da técnica, né? Mas assim, via de regra não tem uma técnica muito elaborada, como é o banho de leito do adulto, né? Até porque a criança é pequena, então a gente acaba conseguindo dominar um pouco mais fácil, esse banho um pouco mais rápido também, tá bom? Então, falando um pouquinho dos primeiros cuidados, né? Então, quando a gente admite, né, esse binômio, né? Então, geralmente, a gente sempre vai admitir, né, no alojamento conjunto, o binômio, né? Ou mãe e bebê, ou a mãe, né? Às vezes acontece do bebê nascer prematuro, precisar ir na UTI, e ficar na UTI, mas a gente nunca vai receber bebê sozinho, sem mãe, certo? Então, quando a gente faz, né? Quando a gente recebe esse binômio, né? A mãe e o filho, né? Então, a gente coloca eles num lugar seguro, né? Um leito identificado, identifica as pastas, né? Pasta, prancheta, enfim, prontuário, porque vai estar sempre acompanhado, né? Prontuário da mãe, prontuário da RN, para não se perder, né? É... Tem que conferir, então, as pulseiras, né? Checando se o bebezinho confere com o nome da mãe, com a pulseira da mãe, né? Realizar, então, esse exame físico céfalo-caudal, fazer, né, as mensurações de sinais vitais, de perímetro cefálico, perímetro torácico, e fazer os registros no livro do setor, né, ou então no prontuário, né, dizendo então a data e a hora da chegada do RN, a procedência, né, se foi centro cirúrgico, se foi sala de parto, qual o sexo do RN, qual o tipo de parto, né, se foi vaginal, se foi cesáreo, e qual era a idade gestacional, né, qual a idade gestacional quando ele nasceu, tá? Isso vai servir de identificação desse RN. Pode ele ter nome, pode ele não, mas são essas as informações que vão identificá-lo no momento, na duração da internação dele no alojamento conjunto, tá? Exame físico. Quando é que a gente vai fazer exame físico? A gente só vai fazer exame físico no primeiro banho, né? Então, respeitando o mínimo de 6 horas de intervalo entre o parto e o primeiro banho, às vezes a criança vai chegar no alojamento conjunto e a gente não vai fazer banho no primeiro momento, no primeiro dia. Então, a gente vai respeitar essas horas para daí então dar o banho. Geralmente hoje, antigamente, logo que o recém-nascido chegava, já ia se procedia o banho, né? E hoje o que a gente vê, o que a literatura fala, é que precisa se respeitar a ambiência da criança. Então, como o exame físico ele só vai ser feito durante o banho, então a gente vai aguardar, né? Então vai, né, a ideia aqui é a gente fazer um exame físico sem inspeção total, ou seja, aquela coisa de tirar roupa e tudo mais, no momento da admissão,
e depois fazer, então, proceder esse exame físico aqui, que é o avaliar total, né, o global, tá? Lembrar também que esse exame físico geralmente é feito pela enfermeira que é responsável pela unidade, mas é mais para vocês saberem aquilo que, né, vai ser abordado, vai ser visto, então, no exame físico, tá? Então, a gente tem que despir o RN, então por isso é que faz sentido a gente já, né, como a gente vai despir para dar o banho, então só vai fazer isso uma vez só. Fazer uma visualização de forma global, né, do recém-nascido, avaliando a reação a reatividade, estímulos, né, e é naquele momento que a gente faz aqueles estímulos, né, de marcha automática, Moro, Babinski. É nesse momento que a gente faz, então, né, a testagem desses estímulos, né, de sucção. Observa a coloração e integridade de pele e mucosa, né, que também indicam, né, prematuridade, pós-maturidade. Testar a sucção com a mão do recém-nascido, né, ou com um dedo enluvado, né, do enfermeiro, do técnico. Verificar o perímetro cefálico, né, caso isso não tenha sido feito lá na avaliação do pediatra, lá na sala de parto ou no próprio centro cirúrgico. Frequência cardíaca, observar padrão respiratório, inspecionar abdômen, ver como é que está o coto, observar a genitália, né, ver se tem alguma anormalidade na genitália, ver se tem eliminações presentes, né, tanto vesical como intestinal. Depois a gente, então, veste, se a gente for fazer só o exame físico, ou a gente procede, então, o banho em si, tá? Não vou ficar me atendo muito aqui a sinais vitais, parâmetros, porque a gente já falou isso na outra aula, tá? Então, aqui é só para a gente, né, ver, né, se todas as funções vitais elas estão de maneira adequada, né? Então, vai precisar aí de termômetro, estetoscópio e algodão. Lembram que eu falei que a gente dificilmente verifica pressão arterial, né? E vocês vão utilizar, então, o estetoscópio para fazer a verificação da frequência cardíaca do bebê. E os demais, né? Vocês vão utilizar, então, a parte visual para fazer a contagem da frequência respiratória e o termômetro clínico, né? O termômetro digital que a gente tem aí, que é o que a gente usa hoje, higienizado, né, com álcool, certo? Tá, valor de normalidade é o padrão, né, do adulto, já falamos sobre isso, então lavar corretamente a mão, retirar o termômetro da embalagem, né, colocar o termômetro na região axilar, igual a gente faz com o adulto, só que com o RN a gente acaba tendo que realmente pressionar, né, comprimir um pouco o bracinho do RN contra o tórax, registrar esse valor encontrado e aí fazer aquela desinfecção que vocês já sabem, né, antes do paciente e depois do paciente, certo? Frequência cardíaca também, né? Então, eu sempre falo isso, né? Precisa limpar o estetoscópio, né? Com álcool 70, aquela campânula ali, que é onde a gente vai tocar, né? O tórax do bebê, né? Colocar o esteto, então, no hemitórax, né? Perto, né? Geralmente próximo, a gente pega o externo, né? Como mediano e coloca um pouquinho mais à esquerda, né? Do externo, tá? Conta o batimento cardíaco por 1 minuto cheio, né? Por causa da questão da arritmia fisiológica e registra esse valor encontrado no prontuário. A questão da frequência respiratória também a gente já abordou, né? Não vou falar aqui de novo. Sempre lembrando que a gente deve olhar, então, para o abdômen, que o recém-nascido ele tem respiração diafragmática, né? Diferente do adulto, que é torácica. E sempre que possível, né? E obviamente que não é inviável, fazer a contagem dos movimentos respiratórios por 1 minuto completo também, assim como a frequência cardíaca, tá? E registrar esse valor também no prontuário. Diferente do adulto, aqui a gente tem, apesar da gente não ter a pressão arterial, mas no primeiro exame físico, a gente faz a pesagem, né? Isso se esse bebê não foi pesado lá na sala de parto ou no centro cirúrgico, porque geralmente ele e ele já vem com um valor. O que a gente faz, então, quando ele já foi pesado? Né? Se ele já foi pesado, a gente coloca o mesmo valor da pesagem da sala de parto no nosso registro. Se ele não for pesado, a gente procede, então, à pesagem, né, para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento. Lembrar que existem 3 pontos importantes para a alta hospitalar do recém-nascido: boa pega e bom aleitamento materno, eliminação vesículo-intestinal, precisa ter,
e não pode ter um decréscimo de percentil, né, de IMC maior do que 3, ou seja, todo recém-nascido ele nasce com uma certa retenção hídrica, né, até porque ele estava em meio líquido, né, ele estava no líquido amniótico por 9 meses maturando, então ele tem uma retenção de líquido, ele perde um pouco de peso, mas ele não pode ter um percentil menor que 3, tá? Então a gente tem lá um gráfico no prontuário do recém-nascido em que a gente vai anotando o peso do nascimento e o peso da alta. Eles vão sair um pouco mais magrinhos, isso é normal, mas não podem sair tão mais magrinhos, tá? Isso pode indicar falha na amamentação, falha na absorção de nutrientes, e isso precisa estar atento, né? Isso precisa estar descrito para que o pediatra, né, no momento da alta, possa ou não indicar a alta, tá? Então, a pesagem aqui a gente faz, então, a limpeza prévia, né, do prato da balança com álcool, coloca um lençol, um outro pano, né, que a gente possa enrolar o bebê, faz uma tara da balança, se a balança não tiver, geralmente a gente utiliza balanças digitais por elas serem mais precisas e por elas também serem mais ágeis nesse processo de avaliação de pesagem. A gente tenta colocar de maneira, por isso que eu digo sempre que a gente faz esse exame físico já no momento que a gente vai dar banho. Então, obviamente esse ambiente ele é aquecido, né, com ar-condicionado, com bercinho aquecido, então tem tranquilamente, mesmo agora no inverno, tem como tirar a roupa do bebê para poder fazer esses procedimentos. Então, colocar ele no prato, né, centrado no prato da balança, aguardar uma certa estabilização do peso. É normal o bebê chorar, né? Não tem problema nenhum, não é doloroso, vocês sabem disso, né? E aí depois disso, então, a gente faz o desprezo do papel toalha, limpa de novo a balança e higieniza a mão, certo? Aqui o destro, quando é indicado, quando é necessário, principalmente, vocês devem lembrar, falei bastante disso quando a gente estava falando de intercorrências na gestação, quando a gestante é diabética, né, ou diabética gestacional, ou por diabetes mesmo, há uma indicação de avaliação de destro, que nada mais é do que a verificação da glicemia capilar, mas de um procedimento diferente do adulto, né? É feito, então, no calcanhar do bebê, né? A gente sempre faz uma punção mesolateral, então pega a mediana, sempre faz a punção no calcanhar mais lateralizado, porque quanto mais próximo do ossinho, do calcanhar, mais risco a gente tem de ficar fazendo microlesões ali com a agulha, que pode sim chegar na parte óssea e causar, então, um risco altíssimo de osteomielite, né, na infância. Então, a gente limpa a pele do RN com água e sabão, né, na região do calcanhar, não faz limpeza com álcool 70, assim como a gente também não faz no adulto, porque isso interfere na contagem de glicose pelo aparelho. Faz uma punção, pode ser com uma agulhinha, pode ser com uma lanceta, aquilo que for melhor. Geralmente a gente faz com uma agulhinha 13 por 4,5, tá? Faz uma leve compressão ali, deixa a gotinha cair na fita, sem a necessidade de estar arrastando aquela fita. Faz a releitura de acordo com o equipamento, que é igual ao equipamento do adulto. A gente vai pegar a fita igual à fita do adulto, bota lá no aparelhinho, faz a leitura e a gente vai registrar esse valor no prontuário, tá? Questão do banho em si. Então, vamos aí agora primeiro os cuidados de fato. Então, o banho, né? É um alto nível de manipulação do bebê. O bebê fica estressadíssimo ao banho. Então, é possível e é necessário que a gente faça esse banho de uma forma que deixe ele mais tranquilo, né? Lembrar que pode acontecer sim do bebê chorar do começo ao fim ao banho, e pode ter também algumas situações que ele se sinta mais confortável, que é o que a gente gostaria que fosse, que o banho fosse tranquilo e não uma situação de estresse, tá? É um momento propício para que faça-se uma série de interações com o bebê, e é por isso que a gente não faz todos os banhos quando a gente está no alojamento conjunto, porque é um momento de interação entre a mãe e o filho, certo? É o ouvir a voz da mãe, o calor da mão da mãe, o deslizar da mão da mãe, que a criança se sente um pouco mais confiante, um pouco mais confortável. Então, a gente ensina a mãe no primeiro momento, se ela não tiver destreza, e depois
a gente passa essa bola, essa responsabilidade para ela, porque ela é quem vai fazer isso aí agora para o resto da vida, né? Até o bebê conseguir, né? Já adulto, já conseguir, né? Tomar seu banho, tá? A ideia aqui também, obviamente, é tirar todas essas sujidades, né? Diminuir essa flora cutânea, da flora vaginal, né? Da questão da aquele vernix caseoso que fica nas dobras, né? Aquela gordura que a gente viu lá, que facilita a passagem do bebê no trajeto do parto, tirar a pele que está ali incrustada. Então, por ele ser um banho mais vamos assim dizer, vou usar um termo aí que possa ser engraçado, mas que seja um banho para arear a criança, assim, então a gente, enquanto profissional, a gente faz esse primeiro banho e depois a mãe dá continuidade, tá? Só vou puxar o gancho aqui do último item que eu coloquei, questão do tempo mínimo, né, de 6 horas entre o nascimento e o primeiro banho, né? Exceto para os bebês que são nascidos de mãe soropositivas, né? Ou bebês que nasceram banhados em mecônio, né? Que são as primeiras fezes do bebê. Então, nessas situações, aí sim a gente dá o primeiro banho, não respeitando esse tempo mínimo. Os demais, eles ficam sim, no mínimo 6 horas. Às vezes, dependendo do horário, vão tomar banho só num outro dia, tá? Materiais aqui então, bacia, que pode ser uma cuba, pode ser o próprio berço, sabão líquido neutro com glicerina, sem germicida, sem cheiro, que eu sei que é difícil, mas é o necessário. Água tépida, o que é água tépida? É uma água que seja a temperatura corporal do bebê. E geralmente a gente avalia a temperatura colocando a região do nosso punho interno, onde fica o relógio, a parte interna aqui, onde para vocês, né, onde as pessoas tendem a cortar o punho quando tentam suicídio, então aquela região que é mais frágil, justamente por ser mais sensível, é muito vascularizado, então é mais fácil a gente conseguir perceber a temperatura da água ali, tá? E não com a mão, tá? Fralda de pano ou uma toalha para secagem, a fralda e a roupinha que a mãe achar necessário, desde que, né, seja adequado e apropriado para a temperatura do momento, tá? Então a gente enrola esse bebê, faz um charutinho. Eu vou depois tentar postar aqui lá no clipe um vídeo para que vocês entendam melhor o que eu estou falando. Então a gente tenta, sempre começa céfalo-caudal, né? Então a gente começa pelo rosto. E aí a gente lava o rostinho todo sem sabão. A gente pode utilizar bolinha de algodão, gaze. E aí a gente limpa tudo, né? Toda a área. Para aqueles que são mais cabeludos, né? Então a gente enxágua a cabeça com sabonete, né? E pode pentear, porque às vezes o que acontece? Fica ali sangue, fica membranas, então a gente penteando facilita que isso saia com mais facilidade na água. Depois disso, com o bebê ainda enrolado, ainda charutinho, a gente coloca ele na água, né? Para que ele se sinta, quanto mais apertadinho ele ficar naquele charutinho ali, envolto com aquela toalha, mais seguro ele se sente, porque é menor o espaço para ele se sente mais confortável, como se ele tivesse ainda na barriga, e a gente vai destapando ele, lavando ele do começo ao fim. Terminou de lavar, vira, lava todas as costas, né? Toda a costinha as costinhas do bebê. E aí, terminada então a lavagem da parte dorsal do bebê, então aí a gente procede à lavagem da genitália, tá? Segue basicamente o padrão do adulto, da lavagem do adulto, né? Que a gente lava tudo na frente, depois lava toda a parte de trás, aí por final vai para a genitália. Só que no bebê, obviamente, né? Com 2 palitinhos a gente lava essa criança, certo? Então a gente precisa respeitar o estado comportamental. Então, quanto mais choro, mais intensidade, mais manipulação, mais protesto vai ter dessa criança. Então a gente tem sempre que prezar por um banho assertivo, né? Então, é para tirar ali a gordura, é para tirar a secreção, é para tirar coágulo, é para tirar a sujidade. Vamos tentar se concentrar nisso, evitar o ai que lindo, e focar, porque quanto menor, menos estresse, né? Quanto menos tempo, menos estresse. Falar antes de tocar nesse bebê, remover fralda, excesso de gases, de fezes, sempre antes de colocar o bebê dentro da água.
né? E sempre fazer, então, essa trouxinha que eu falo, né? Que é esse charutinho que a gente faz quando a gente termina de dar banho neles, fazer esse mesmo charutinho com eles pelado, fazer esse charutinho também, tá? Ó, então ali, né, as etapas, verificar, então, com a região, né? Aqui a região do punho interna. Então, começar, ó, estão vendo que o bebezinho ainda tá enroladinho e assim ele vai permanecer. Lavar todo o rostinho sem sabão, depois proceder toda a higiene da cabeça, secar, lembrar que a criança perde muito calor pelo couro cabeludo, pelo encéfalo, né? Então seca, lava, seca e depois, ó, continua com ele ainda, né? Enroladinho, vai molhando e vai aos poucos tirando então a roupinha até o total, até a limpeza total, certo? Terminado isso, vira, né, o bebezinho, lava tudo e aí depois lava então a genitália, tá? Então, todos esses cuidados eles são necessários, né, para evitar esse estresse e garantir, então, um bom momento de interação entre mãe e bebê, tá? Esses produtos eu sei que são cheiros maravilhosos, são ótimos, né? Mas são ótimos para gente adulto. Para bebê, realmente, ele tem que ser usado com bastante parcimônia, né? A gente tem sempre que orientar a procura, né, o uso de produtos que sejam da linha neutra, né, evitar ao máximo produtos que tenham odor muito importante, muito proeminente, porque isso podem desencadear doenças respiratórias como asma, bronquite, bronquiolite, bronquiectasia, além de dermatites, né, de contato, né, irritação da pele e alergias provocadas pelo álcool e perfume que esses produtos acabam tendo. E se for por desejo da mãe, ainda assim, né, colocar, oriente sempre a não colocar diretamente na pele, colocar na roupa do bebê, né? Terminou de dar o banho, vestiu ele todo, quer botar um perfume lá, o tal do mamãe bebê, quer botar, bota no tip-top, né? E tenta botar o máximo possível longe das vias aéreas superiores, para que a criança não fique cheirando aquilo por muito tempo, tá? Finalizando então, né? Então a gente vai lavar todo o bebê, secou já couro cabeludo, agora vai secar todo o bebê para então colocar a roupa, bota a fralda para evitar, né, uma guinchada aí, para quem já teve filho menino, sabe como é que é, vem aquele chafariz porque eles estão com frio, estavam num quentinho, aí saem, vem pro fora da água, ficam meio frio, né? Piruzinho acaba dando aquela jateadinha de xixi, então já bota a fralda, né, sem problema nenhum. A gente só vai baixar um pouquinho essa fralda para limpar o coto. O coto, gente, ele precisa mumificar para cair, né? E para mumificar, ele precisa ser desidratado. E quem desidrata esse coto é o álcool. Então, quanto mais a gente passa álcool nesse coto, mais ocorre esse processo de secagem, né, de mumificação, e aí, então, mais rápido esse umbigo cai. Lembrar que essa região é uma região que não é inervada, né? Isso aí ainda é aquela geleia de Wharton, não tem inervação, tanto não tem que a gente corta, né? Os cordão a gente corta, lembrar que ele estava ligado lá à placenta, né? Então, o bebê chora quando a gente faz a higiene por causa do álcool gelado e não porque há dor nesse lugar. Então, fazer a higiene com bastante meticulosidade, porque a gente precisa realmente tirar toda a crosta que fica em volta, né? Então, fica ali sangue, né? Fica tudo aquilo ali em volta dessas dobrinhas. Então, é importante realmente limpar com um cotonete e orientar sempre a mãe que a cada banho e a cada troca de fralda seja limpo o coto, porque quanto mais álcool a gente colocar, mais fácil de cicatrizar vai ser, porque mais rápido vai mumificar. Tá? Então tem que ter cuidado só para não puxar, né? E nem fazer fricção demais, né? Lembrar que se não conseguiu tirar uma pelinha que tá ali agora, vai ter uma próxima troca de fralda, daí vai de novo passar um alquinho ali, talvez na próxima já saia, então não precisa ficar esfregando, areando esse coto, porque ele vai cair, é só a gente fazer limpeza constante, ele vai cair, tá?
E a última coisa, só fazendo um adendo aqui em relação ao refluxo, que a gente já falou também, né, na questão lá das eliminações e tudo mais, do exame físico, levar em consideração, então, o que é esse refluxo fisiológico que eu falei, né, que é o que, então, a regurgitação, certo? Que é quando o bebê mama e ele regurgita, não é vômitos engolfados, não há choro após a regurgitação e também não há grumos, né? Não há processo de digestão nesse leite, né? É leite que ficou na boca, entre a boca, esôfago e estômago, que ainda não deu tempo de entrar, né, no estômago, na cavidade, né? E aí acaba acontecendo o quê? De ele voltar, tá? Então, refluxo é isso, volta aqui pela cárdia, aquilo que não conseguiu caber aqui no estômago, certo? Então, para evitar, né, esses riscos, né, de broncoaspiração, é sempre necessário colocar o bebê após cada mamada para arrotar. Por quê? Porque quando o bebê mama, o bebê, junto com o leite, ele deglute um monte de ar. Assim como quando a gente fala, a gente também ingere um monte de ar. E aí, obviamente, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, fica ar e leite ocupando o mesmo espaço no estômago. A partir do momento que a gente bota o bebê para arrotar, uma parcela desse ar é ejetada para fora, pode vir com um pouquinho de leite, não há problema nenhum, é um refluxo fisiológico. Esse ar é projetado para fora, então, e aquele leite que estava ali aguardando para onde que ele ia ir, ele acaba então tendo espaço para então descer e ficar no estômago de maneira adequada. O que acontece se a gente não coloca para arrotar? Fica então esse resquício de leite no esôfago e ao colocar a criança deitada, né, no berço, a gente pode fazer o quê? Que esse leite, ao invés de retornar para a boca, acabe caindo no pulmão, né, pela glote, certo? Então, além de colocar ele para arrotar sempre a cada mamada, lembrar que na hora do sono também tem sempre que colocar o tronco mais elevado. Tem coxins, né, para isso, mas também tem, ó, possibilidade de elevar o berço, né? Com outros travesseiros, eleva o colchão, suspende o colchãozinho, bota 2, 3 travesseiros ali, que já é o suficiente para o bebê permanecer com o tronco um pouco mais elevado. Ah, prof, mas a gente coloca e ele vai escorregando, ele vai virando para um lado, vai não sei o quê. Dá para fazer o que a gente chama de balancinho. Pega um coeiro, enrola esse coeiro, faz como se fosse uma corda nesse coeiro e amarra as duas pontas aqui, vai ficar um U ali, e aí você pode botar ele apoiado ali, ele fica como se fosse num balancinho e evita ele de cair, tá? Lembrar, né, que essa posição aqui, né, pelo menos nos 3 primeiros meses, ela é contraindicada, com risco de sufocação, né, de sufocar a criança por ela não conseguir fazer a rotação, né, apesar dela ter isso como um instinto primitivo, mas não é o adequado, e o certo mesmo é colocar ela de barriga para cima, tá? Total decúbito dorsal, tá? E aí, obviamente, elevando o tronco já facilita, então, esse processo de risco, né? De prevenção de risco à broncoaspiração. Certo, minha gente? Era isso que eu tinha para hoje. Fiquem ligados aí no clipe, que daqui a pouquinho eu devo estar postando mais algumas coisas para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor a questão do cuidado com o recém-nascido, mas era o que a gente tinha para hoje. Um beijo grande e até a interação daqui a pouco. Beijo!